Meu nome é Jéssica, tenho 22 anos, atualmente estou morando em Curitiba. Tô fazendo esse depoimento a pedido da Natália, Tainá e da Dina. Eu sou uma sobrevivente da Boate Kiss e elas pediram pra mim falar mais ou menos como foi no dia, como que eu tô hoje, minha recuperação e o processo todo. No dia 27 de janeiro de 2013, era nas férias de verão. Eu e meu namorado, a gente resolveu sair naquele sábado à noite que fazia tempo que a gente não saía. E como ele tinha feito aniversário há uma semana atrás, a gente resolveu sair para comemorar o aniversário dele. Os primos dele estavam lá na casa dele, então a gente queria sair para algum lugar, mas não tinha definido onde. Aí começamos a procurar as programações pelos sites e ver o que a gente iria querer ir. E a gente decidiu ir para um barzinho de rock. Aí nos arrumamos, já saímos de casa, já era tarde, já era passado da meia-noite quando a gente resolveu sair de casa. Aí a gente foi direto pra esse barzinho. Aí chegando lá no barzinho, tava uma fila imensa, imensa. Aí ficamos, acho que em torno de uma hora e meia na fila do barzinho e não conseguimos entrar. Aí o Bruno, o Bruno, meu namorado, que tava comigo, nos pediu pra gente dar uma volta em algum lugar. Daí eu falei, tudo bem, vamos, mas eu não queria ir pra Kiss até então. Então eu falei, a gente vai sem problema nenhum, mas eu não quero ir pra Kiss. Aí ele, não, tudo bem, a gente só vai dar uma volta. Aí ele foi, a gente saiu do barzinho, e aí ele foi direto pra frente da boate. Não sei por que ele foi direto pra lá. Daí a gente olhou, não tinha nada de fila na rua. Daí ele falou, ó, tá vazio, vamos entrar? E tinha uma vaga de carro bem na frente da boate. Aí eu olhei pro primo dele, a gente ficou meio assim, tá, vamos, então tá, vamos. Aí fomos lá, nos informamos com segurança, ele falou que ainda porque a gente ainda podia entrar sem problema nenhum, era uma festa fechada de um curso da Universidade Federal de Santa Maria, e que ainda dava pra gente entrar na casa sem problema nenhum. Isso já era em torno de 1h30, 2 horas da manhã, mais ou menos. Aí a gente entrou, ah, tava muito cheia, muito, muito, muito cheia. Kiss era normal isso acontecer, era normal tu ir pra lá e não dá pra se mexer, não dava pra caminhar, pra te se locomover da pista até o banheiro, era muito difícil, tu tinha que ir empurrando um, empurrando o outro. E aquele dia não tava diferente, tava assim também. Mas, né, como era de costume da casa e tal, sempre lotava, tudo bem. Até aí, tudo bem. Aí a gente, era creio que uns 10, 15 minutos antes de começar o incêndio, o Bruno perguntou se eu queria ir no banheiro. E eu falei, ah, vamos. Daí eu fui no banheiro feminino, ele foi no masculino. E esse banheiro era bem o banheiro, não sei se alguém conhece a planta da boate, mas logo antes da saída tinha os banheiros. Tinha um banheiro feminino e um masculino, bem perto da porta de saída, super perto, assim, tipo, do lado da porta. Daí eu fui no banheiro e no feminino ele foi no masculino. Quando eu saí do banheiro feminino, ele já tava na porta me esperando. E nisso ali já tava tendo um tumulto super grande. Daí eu olhei pra ele e deu, nossa, o que que aconteceu? Dele, segura na minha mão, vamos tentar sair porque eu acho que deu briga. Deu, beleza, né? Tipo, normal daqui, porque era bem normal ter situações de tumulto, de briga, de coisa, era super normal mesmo. Deu, normal, né? Tudo bem. Aí ele puxou pela minha mão, daí ele falou, agarra forte. E nisso até então as pessoas só estavam querendo sair da boate, a gente não tava entendendo o porquê, então a gente tava tentando sair também. Como a gente tava super perto da porta, super perto mesmo, a gente não ficou assim, sabe, tipo, muito preocupada. Nossa intenção era só sair. Mas nisso, assim, deu em torno, sei lá, de uns 2, 3 minutos a gente tentando sair. Começou a vir uma fumaça muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. E aí ele olhou pra mim e falou: Jéssica, segura na minha mão, porque a boate tá pegando fogo. Aí eu, como assim, né? Daí nisso ele já começou a me puxar.
Aí, assim, em questão de segundos, já começou a apagar tudo, as luzes se apagaram, aquela fumaça cada vez mais forte, mais insuportável, que ela entrava pelo nariz da gente e, assim, nos asfixiava na mesma hora, sabe? Era uma coisa, assim, extremamente forte, extremamente forte. Aí ele só falava, por favor, segura na minha mão, que eu vou ter que puxar. E nessas alturas a gente não sabia mais onde é que tava o primo dele, porque ele tinha ficado na pista. Então a gente não sabia. Ele começou a me puxar. Só que era um tumulto muito grande, muito grande. E eu sou pequenininha, então eu não conseguia ir com ele. Daí ele me puxava e eu só falava, segura, segura que eu vou te tirar daqui, segura. Daí eu tentei o máximo que eu pude. Aí nisso começou muita gente me empurrar. Aí eu senti como se alguém tivesse me levantado pela barriga mesmo. A pessoa, não sei como, não sei se ela tava caída embaixo de mim ou eu não sei. Eu sei que eu tava segurando na mão dele, aí nisso me puxaram pra trás e me empurraram, tipo assim, me levantaram. E eu flutuei, tipo, no meio das pessoas, assim, flutuei mesmo. Aí nisso fui indo pra trás e nesse mesmo momento eu apaguei. Apaguei, não sei o que que aconteceu, né? Desmaiei total. E fui só acordar, assim, meio que eu lembro, eu acho que era ali na frente ainda, que alguém me perguntou se eu tava viva. E eu só lembro que eu respondi, eu tô, que eu tava viva. E apaguei de novo, são, assim, flashes que eu lembro. Aí eu fui acordar depois de novo com muita dor nas minhas costas, porque minhas costas estão queimadas, daí grudaram na maca, grudou na maca. E aí eu fui acordar de dor, assim, de muita dor. Eu acordei e senti aquilo grudando, daí já desesperada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não enxergava também direito, porque minha visão estava tipo, totalmente comprometida por causa da fumaça. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não enxergava meus braços, não enxergava nada. Eu só sentia muita dor. E muito preocupada com meu namorado, que eu não sabia até então cadê, onde é que ele estava. Aí eu comecei a gritar desesperadamente, pedindo por socorro, pedindo por ajuda, e ali eu já tava no hospital. E assim, milhares de pessoas ali na minha volta, sendo atendida e sendo socorrida. Muitas pessoas estavam já no chão do hospital, porque já não tinham aguentado mais. Teve uma menina que antes de me atenderem, ela morreu assim na minha frente. Eles estavam tentando salvar ela e ela não resistiu. Até que eu pedi pra alguém, pra uma enfermeira, eu não lembro se ela era enfermeira, o que que ela era do hospital. Eu falei, moça, por favor, eu preciso avisar, eu ligar pro meu namorado pra saber onde é que ele tá, ou eu preciso avisar alguém que eu tô aqui. E eu sentia muita dor, muita dor. Daí ela, ai, me emprestou o celular, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Bruno. E, né, meio por óbvio, assim, ele não atendeu, só chamou. E daí a outra pessoa que eu pensei em ligar foi pra minha sogra, que ela morava em Santa Maria com a gente. Aí liguei pra minha sogra e falei, olha, a boate que a gente tava pegou fogo, eu não sei cadê o Bruno, eu tô muito mal no hospital, por favor me ajuda. Aí ela, mas cadê o Bruno? O que aconteceu? Eu não sei, eu preciso saber do Bruno. Eu comecei a correr pelo hospital, assim, que nem uma louca, gritar pelo nome dele, gritar por ajuda, pedir pelo amor de Deus que me ajudassem. Aí fui perguntar pra uma enfermeira, moça, você viu o meu namorado e tal? Tem notícias? Daí ela me perguntou o nome dele, daí ela só falou assim pra mim, olha, ele ainda não tá na lista dos mortos. E eu, lista dos mortos? Como assim? Só que eu tava assim, totalmente já, sabe, perdendo a noção, a consciência, tudo. Aí eles me botaram de novo no oxigênio, porque eles me botavam e eu tirava, eles me botavam e eu tirava. Eu não tinha noção do que tava acontecendo comigo, eu não tinha noção do que tinha acontecido, não tinha noção de nada. O meu desespero era pra ir atrás do meu namorado. Eu aguentei dor, aguentei tudo. Aí voltei, sentei na cadeira de novo, eles me colocaram oxigênio e falaram: Olha, tu não pode sair do oxigênio, tu precisa ficar com esse oxigênio. Eu, tudo bem. Aí sentei. Aí nisso eu já começou a doer muito minhas queimaduras, muito. Daí eu só
tipo, olhei assim, eu não tava conseguindo ver, a minha visão tava totalmente embaçada. Daí eu fui pra porta, de novo, arranquei tudo, fui pra porta da salinha onde eu tava. Aí nisso passou duas meninas por mim e começaram a falar, começaram a chorar por terem me visto. Meu Deus, olha ela, olha o jeito que ela tá. Daí a outra menina falou, não olha dela, olha o braço dela, que horror. Olha o jeito que ela tá, meu Deus. E começaram a chorar. E eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Porque eu não tinha noção de nada, não tinha noção mesmo. Daí começou a doer muito, daí eu vi uma pia, daí eu coloquei meu braço debaixo da água, assim, pra ver se aliviava, piorou. Eu tentei beber água, porque eu tinha muita sede, era uma sede, assim, ó, incontrolável, era uma sede, assim, que eu não sei explicar. Porque como tava já, as minhas vias aéreas, né, já tinha aspirado muito e já tava ficando bem comprometida, eu sentia muito minha garganta seca, eu não sabia também por quê. Eu só pedia muita água, muita água, muita água. E eles não podiam me dar, porque eles não sabiam qual o procedimento que ia ser feito, então eles não podiam me dar muita água. Aí foi nessa hora que eu vi que eu realmente tava mal, que eu não tinha noção do que tava acontecendo e que eu precisava avisar meus pais. Os meus pais moravam em Curitiba, onde eu tô morando hoje. Aí eu liguei pro meu pai, do celular da mesma moça que me emprestou, e nisso eu tava sem celular, sem documento, sem nada. É tudo foi assim da cabeça que eu lembrei mesmo dos números. Liguei pro meu pai a cobrar. E a única coisa que eu falei, pai, a boate que eu tava pegou fogo e eu tô morrendo. Tipo, foi a única coisa que eu consegui falar. Meu pai, como assim? O que que aconteceu? Jéssica já começou a chorar. E aí nisso a enfermeira já tomou o celular de mim, já falou: "Não, deu, agora tu não pode mais". Aí começou, conversou com meu pai, contou o que tinha acontecido. Aí nesse momento, um médico da família, conhecido da família, já tava me procurando, que ele morava lá em Santa Maria e era conhecido do meu primo. Ele já tava me procurando lá no hospital. Aí nisso ele me encontrou, já me sedaram, já me entubaram na mesma hora e a partir daí eu não lembro mais nada do que aconteceu. Eu fui acordar 10 dias depois já, no, na UTI, que foi quando eles tiraram o meu tubo, começaram a tirar minha sedação. Desculpa. Aí ali eles. Eu fui acordar 10 dias depois. Aí a primeira coisa quando eu acordei foi perguntar do meu namorado, porque eu tinha entrado em coma sem ter notícias dele, sem saber pra onde ele foi, se ele tava bem, se ele tava vivo. Só que eu não tinha nem noção do tamanho da gravidade do que tinha acontecido. Então, nunca na vida, assim, eu imaginei que tivesse alguma pessoa que não tivesse resistido àquilo. Eu não sabia que tinha mortos, eu não sabia que o incêndio tinha sido tão grande. Pra mim, eu era a pessoa mais machucada e era aquilo ali, pronto. Pra mim, era só eu que tinha me machucado daquele jeito. Eu não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido, eu não tinha noção do tempo que tinha se passado. Pra mim, eu acordei um dia depois do acidente, então eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. Aí ali meus pais começaram a falar: ah, o Bruno tá em Santa Maria, ele tá sendo cuidado pelos pais dele, da mesma forma que tu tá sendo cuidado aqui pela gente. Eu tava já em Porto Alegre, eles tinham me transferido os piores, as pessoas que estavam mais mal, eles tinham tirado de Santa Maria e transferido pros hospitais de Porto Alegre. Então eu já tava em Porto Alegre. Aí ali meus pais começaram a falar: ah, ele tá bem, ele tá sendo cuidado pelos pais dele, ele da mesma forma que tu tá sendo cuidado pela gente. Então, assim, não pensa no Bruno, a gente vai cuidar de ti, os pais dele vão cuidar deles, tá tudo certo. Ah, tudo bem. E daí, nesse tempo, meio tempo de hospital, eu passei por várias cirurgias, várias cirurgias. Eu tive 4 cirurgias de enxerto, se eu não me engano, e umas 2 vezes de raspagem, assim, rasparam aquela pele queimada. Que eu me lembro é mais ou menos isso. E eu fiquei em torno de 30, eu fiquei 30 dias, deu 32 dias de hospital, porque eles queriam me tirar muito rápido dali, depois que eu comecei a melhorar e as cirurgias, tipo, tinham sido feitas, eles queriam me tirar dali por conta das infecções e tudo mais. Então eu fiquei 32 dias assim no hospital, 30 dias eu fiquei na UTI. Foi um processo assim bem difícil, foi bem complicado, foi bem doloroso, bem doído, assim,
um sofrimento bem grande, assim, de dor, de sentimento, de sem saber o que tinha acontecido, eu não tinha noção, meus pais pouco me falavam sobre isso, eu não tinha televisão no quarto, pra mim não assistir o que tava passando no noticiário, então assim, eu não tenho noção de nada. Quem tava fora sabe muito mais, sabe muito mais do que eu do que aconteceu. Eu, depois que eu saí do hospital, que fui atrás. Aí, nesse meio tempo, no dia 17 de fevereiro, eu ainda estava internada na UTI, era aniversário de um aninho do meu irmão. Eles levaram meu irmão na UTI pra me visitar, assim, o hospital abriu um caso, assim, extra pra mim. O meu irmão foi até a UTI me visitar. Foram meus pais, meus primos, todo mundo. Aí depois tiraram meu irmão e foram conversar comigo sobre o que realmente, de fato, tinha acontecido. Aí foi onde eles me contaram que o meu namorado, o Bruno, que tinha ido comigo, tinha falecido, não tinha resistido. E que eles estavam deixando de falar isso pra mim não desistir do tratamento, pra mim não desistir da vida, pra mim ter força de lutar. Então, quando eles viram que eu tava num momento mais estável, que eu tava sem risco de vida, aparentemente, eles me contaram que ele tinha falecido. Não tinham me contado quando, mas me contaram simplesmente que ele tinha falecido. Eu não. Na hora, assim, eu só falei que não era verdade, que era mentira, que não era a mesma pessoa que eles estavam falando, que era impossível isso ter acontecido. E aí eles já me deram bastante calmante, me doparam bastante. Nisso eu fui vivendo aqueles momentos, assim, em flashes, porque eu era muito dopada mesmo na UTI. Eu não tenho muita noção do que aconteceu lá, eu não tenho muita lembrança. Então ali eles já me doparam e ali eu fui vivendo o dia a dia. Quando eu acordava, eu lembrava, eu pensava, eu perguntava quem quer que fosse, eu perguntava se era verdade. Não, mas tu viu? Não, mas tu foi? Não, mas como? Não tem como. E aí depois, mais pra frente, eu fui descobrir que o Bruno tinha falecido no dia 2 de fevereiro. Ele resistiu do dia 27 até o dia 2 de noite. E aí isso pra mim foi uma das piores notícias também, porque dia 2 de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, a gente completava 5 anos de namoro. Então, assim, por algum motivo ou por outro, ele tinha aguentado até o dia 2 e deixou pra falecer exatamente no dia do nosso aniversário de namoro. Então, foram, assim, baques um atrás do outro pra mim. Foi, assim, coisas muito difíceis de superar, de aguentar, de cair a ficha e até, assim, sem vontade nenhuma de querer seguir em frente. Mas aí foi, daí eu fui vivendo dia a dia isso, daí eu saí do hospital, daí eu vim morar pra cá, daí eu falei que eu não queria nunca mais voltar pra Santa Maria, que eu estava lá por causa do Bruno, eu fazia faculdade lá, mas eu fui pra lá por conta do meu namorado, que eu conheci ele e ele morava lá. Então, que eu não tinha nada mais a fazer ali, que eu queria ir embora, que eu queria sair dali. E os meus pais tinham se mudado pra Curitiba. Meus pais são gaúchos de Porto Alegre. Tinham se mudado pra Curitiba e eu fazia faculdade em Santa Maria. Daí meus pais me pegaram, me trouxeram pra cá. Daqui eu comecei todo um processo de recuperação. Eu fiz durante o ano passado, ano retrasado, em 2013, o ano inteiro. Fiz fisioterapia, fiz psicólogo, nutricionista, porque eu emagreci 10 quilos, né? Por conta disso tudo, tive uma crise de depressão. Mas em julho de 2013 mesmo, eu já comecei um cursinho pré-vestibular, porque eu sabia que não era mais ADM que eu queria cursar, então eu queria cursar outra coisa, mas ainda não sabia o que que era. Então, em julho de 2013, eu já comecei meu cursinho pré-vestibular, fazendo fisioterapia todo dia. Todo dia eu fazia físio, porque eu tive limitações de movimento, eu não caminhei, eu não. Quando eu saí do coma, eu não falava, eu enxergava ainda um pouco embaçado, eu tive chances de ficar cega, poderia ter amputado esse braço inteiro, porque, né, como vocês estão vendo, ele queimou bastante. Eu tenho queimaduras nas pernas, tenho queimadura nas costas. Então, assim,
várias coisas poderiam ter acontecido muito piores do que como foi. Então, assim, querendo ou não, foi pouco, sabe? Foi assim, dou graças a Deus que eu não precisei amputar um braço, dei graças a Deus que eu não fiquei cega. Então, hoje em dia, o que eu mais sofro são problemas respiratórios, é uma tosse, é alguma coisa assim que nunca sara, mas do resto, tô super bem. Fazia fisioterapia todos os dias do ano retrasado, ganhei meus movimentos tudo de volta, que eu tinha perdido todos eles. Ganhei meus movimentos de volta e fazendo cursinho para vestibular. Aí eu comecei a me apaixonar pela físio, porque eu comecei a ficar muito bem e a minha vontade era de escrever, porque eu precisava estudar e eu não podia só assistir a aula, eu tinha que escrever. E aí aquilo foi super muito rápido, eu já consegui pegar uma caneta mais grossa, e daí depois eu já comecei a pegar a caneta normal, minha letra saía feia, mas eu conseguia escrever. E eu comecei a me apaixonar pela rapidez de como a fisioterapia começava a me reabilitar pra mim conseguir fazer coisas diárias, tipo tomar banho sozinha, tipo ir no banheiro sozinha, sabe? Certas coisas assim que eu fiquei muito tempo sem poder fazer sozinha. E então eu comecei a me apaixonar, me apaixonar, até que eu não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero poder ajudar as pessoas a ter a mesma oportunidade que eu tive de eu poder devolver os movimentos para outra pessoa, de eu poder ajudar a outra pessoa a caminhar, de eu poder ajudar a outra pessoa a respirar melhor, a ter um, sabe, um desenvolvimento respiratório melhor. Isso, pra mim, não tem nada que pague. Então eu falei, eu quero fazer por outras pessoas o que fizeram por mim. Aí então eu decidi que seria físio que eu iria fazer. E aí prestei vestibular pra fisioterapia, aprovei. Aí ano passado comecei o curso, assim, super amando, super gostando, adoro, amo o que eu tô cursando. Tenho cada vez mais certeza do que é isso de que é isso que eu quero. Em relação ao que aconteceu, hoje eu tô bem, ainda me machuca muitas coisas, ainda penso muito no meu namorado que faleceu. Mas são coisas assim que tu busca tentar entender quando tu passa por elas, tu busca tentar entender, tu busca em alguma coisa pra te fortalecer. Eu me fortaleci muito na minha fé, na minha crença religiosa, foi o que me ajudou bastante. E tô bem, frequento baladas, sou super baladeira, adoro balada. Ano passado saía de quinta a domingo, assim, direto. Não tenho, assim, não fiquei com trauma por conta disso, não deixei de aproveitar minha vida, de curtir minha vida pelo que eu passei. Hoje só eu tenho muitos cuidados, muitos cuidados. Eu não vou pra uma balada, se a balada tá. Várias vezes eu já fui pra balada e a balada tava mega lotada, tipo assim, não dava pra se mexer. Eu peguei e falei, não, eu vou embora, porque desse jeito pra mim não dá. Daí eu começo a passar mal, daí eu começo a suar, daí eu começo a transpirar, e não, não dá. E assim, é uma coisa por segurança. Mesmo que eu não estivesse passando mal, eu iria pensar, não, não dá. O lugar tá lotado, eu não vou ficar num lugar assim. Então eu pego e vou embora. No lugar onde eu frequento, eu sei onde é que é a porta de entrada, eu sei onde é que é a porta de saída, eu sei onde é que são as portas de emergência. Eu sei por onde que eu tenho que sair, eu conheço a balada. Então, assim, se eu vou a primeira vez num lugar, eu observo tudo, tudo. Porque eu acho que isso tem que ser feito pela gente. Porque a gente já sabe que por outras pessoas, pelos donos ou pela fiscalização, isso não é bem feito. É só quem tá dia a dia, quem frequenta, quem dá o dinheiro pro dono da casa é quem tem que fiscalizar. É a gente que tem que fiscalizar os lugares que a gente vai. Então, hoje em dia, eu observo muito isso, observo os extintores, observo tudo isso. Coisa que a gente precisa. E assim, isso que eu tô fazendo, esses vídeos, eu já dei palestra e eu já ajudei muitas pessoas a fazerem trabalhos, porque eu acho que assim, a gente tem que se conscientizar. Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer, depois de tudo que eu passei, é passar essa história adiante. E saber que 2 anos depois ainda tem gente se preocupando com isso pra mim, assim, eu falei pra Natália, que eu conversei com ela, é uma coisa muito gratificante, assim, eu saber que existem pessoas que estão preocupadas com o que aconteceu. Que já não. Porque tem gente que já não lembra mais, tem gente que já passou, que não vai acontecer de novo, que nunca acontece comigo.
Mas assim, acontece. Acontece, e assim como aconteceu na balada, acontecer no mercado, pode acontecer numa padaria, pode acontecer na tua casa, pode acontecer em qualquer lugar. Então, assim, a nossa parte a gente tem que fazer, que é fiscalizar os lugares que a gente tá indo, da nossa forma. Se a gente acha que tá irregular alguma coisa, a casa não tem duas portas, uma porta de entrada e uma porta de saída. A casa não comporta mais pessoas do que ela realmente pode comportar. Então, assim, liga, denuncia, vai atrás, tenta fazer a diferença. Porque se alguém tivesse feito isso com aqui, se alguém tivesse tido algum conhecimento e denunciado ou fechado a balada, ter feito qualquer coisa, talvez não teria acontecido, teria evitado. Foram 242 mortes. E assim, muita gente traumatizada, muita família dilacerada, muita gente queimada, muita gente que amputou membros, gente assim que hoje ainda não consegue ter uma vida normal. Então, é bom saber que tem gente empenhada com isso, que tem gente preocupada com isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por poder estar aqui conversando com vocês e mostrando um pouco de mim e do que aconteceu lá. E espero que realmente eu tenha ajudado, né, pelo menos um pouco no trabalho das meninas. E que qualquer coisa eu estou à disposição para conversar, para falar do assunto ou para ajudar num trabalho, numa palestra ou em qualquer coisa assim. Para mim, o mais importante é não cair no esquecimento. É não chegar daqui 5 anos, as pessoas nunca mais lembrarem disso e acontecer tudo de novo, ter várias baladas irregulares, porque depois que aconteceu com a Kiss, muitas baladas foram fechadas porque eram irregulares. Então, assim, que as coisas caminhem do jeito que estão caminhando, né? Que o processo ande, né? Porque tá bem complicado. Acho que assim, quem é culpado tem que pagar pelo que fez. O dono da boate tem que pagar pelos erros que ele cometeu, os milhões de erros que ele cometeu. O pessoal da banda tem que pagar pela irresponsabilidade de terem comprado um artefato que era para lugar externo e utilizou em um lugar interno. Então, assim, a justiça tem que ser feita, porque é o mínimo que a gente pode esperar, é o mínimo que as famílias esperam. Então, a gente torce para que isso corra rápido, o quanto antes. Mas enquanto isso não acontece, a gente, sobrevivente, tem que fazer a nossa parte, tem que contar, tem que falar, tem que sair para dar palestras, tem que falar para as pessoas se alertarem, tem que alertar jovens, tem que alertar todo mundo. Então, eu agradeço pela oportunidade, eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada. E é isso.